Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa e hoje o vídeo do canal é sobre 31 reflexões nos meus 31 anos. Hoje a gente tá indo comemorar meu aniversário, então a gente tá indo viajar e pensei em fazer esse vídeo aqui durante a viagem para aproveitar o tempo e também tá num cenário diferente. A ideia inicial desse vídeo era trazer um pouquinho do que eu estava já tratando no canal, então principalmente sobre hábitos, atividade física, mas no final das contas, essa aqui é a minha colinha, acabou sendo um vídeo sobre a minha filosofia de vida. Então, são 31 pontos que hoje eu trabalho muito em mim e que, de certa forma, foi ótimo colocar eles no papel para ver o quanto que eu amadureci em todo esse tempo e também quanto que a gente pode ainda desenvolver. Então, assim, nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para mudar, e esse vídeo é exatamente sobre isso, que a gente pode melhorar todos os dias. Então, vamos começar. A primeira é: você, e apenas você, é responsável pela sua vida. Então, você é responsável pelas atitudes que você tem, pelos pensamentos que você tem e principalmente pela vida que você tem hoje. Segunda, ame-se primeiro. Então, tem aquela ideia de como eu vou amar o próximo se eu não me amo primeiro. Tem muita gente que pensa ao contrário, eles pensam primeiro que eu amo muito mais fácil os outros do que amar a mim mesmo. Mas, na verdade, o certo para mim, pelo menos, seria a gente saber, aprender a se amar, para depois amar o outro. Porque quando a gente não se ama, a gente não se aceita. Então, fica difícil amar e aceitar o outro. Terceiro. Vou me perder nos números, gente, faz parte. 3. Agradeça a qualquer momento e qualquer situação. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer é quando eu olho para o céu da manhã cedo e agradecer por mais um dia, por mais uma oportunidade e principalmente pela saúde que eu tenho hoje. E uma situação que me traz muito à cabeça é um dia que estava eu e o Léo, a gente ia surfar lá no Santinho e eu, teimosa, queria mudar o carro de lugar para estacionar ele melhor. Então, eu quebrei a ignição do carro nesse dia e simplesmente agradeci por ter quebrado num lugar que, de certa forma, tinha segurança, era a luz do dia e que com certeza teria alguém, mesmo que demorou, alguém para nos auxiliar a sair dali. E se não tivesse, paciência, entende? Então, agradeci muito naquele momento por estar num ambiente seguro, com uma pessoa que me traz segurança e conseguir sair daquela situação da melhor forma possível. 4. Liberte-se de tudo aquilo que não ressoa contigo. Muitas vezes a gente é apegado com bens materiais, com pessoas, com emoções, e a gente não precisa se apegar a isso. Às vezes é uma questão assim, é uma questão de segurança, é uma questão de não deixar ir, porque tem um sentimento envolvido, pode ser ele bom ou ruim, e às vezes a gente tem que deixar ir, tem que soltar para ficar mais leve, se sentir melhor. Então, uma frase que o Léo sempre diz é: escolher perder. Então, às vezes a gente precisa escolher desapegar de certas coisas para ir atrás de outras. 5. Seja respeitoso consigo e com as pessoas ao seu redor. Então, independente da classe social, raça, enfim, a gente deve, não é nem precisa, a gente deve ser respeitoso conosco e com as pessoas ao nosso redor. Então, se a gente não se dá respeito, como os outros
vão nos respeitar? E se a gente não respeita os outros, quem somos nós para sermos respeitados? Número 6. Imagine o que almeja como se já aconteceu. Então, uma coisa que a gente precisa trabalhar bastante, e é difícil, é o pensamento positivo e também a visualização do que a gente quer. Então, imaginar como se já aconteceu, pode ser uma coisa do trabalho, pode ser uma coisa da família, pode ser uma coisa que você quer realizar, que você quer conquistar, mas imagine, se coloque a visualizar você já tendo aquilo, porque quando a gente cria o sentimento, a felicidade, a gente já está vibrando aquilo e fica muito mais fácil de alcançar. 7. Aceite que nem tudo que almeja vai acontecer. Então tem isso também, apesar de que a gente pode realmente alcançar isso, às vezes a gente não se esforça o suficiente, né? Às vezes a gente se esforça demais também, e também não é saudável. Mas às vezes, o que a gente quer e não consegue é uma forma de livramento. Então, às vezes a gente quer uma coisa assim, meio impossível, ou que não ressoa com a gente, e na verdade ela nem é realmente necessária. Então, às vezes aquilo não acontece porque vai mais fazer mal do que bem. E tá tudo bem, a gente tem que aceitar isso também. 8. Imagine um futuro e construa-o gradativamente. Então, uma coisa que a gente deveria fazer é pensar, por exemplo, eu quero um corpo saudável. Eu não vou ficar imaginando só que eu quero um corpo saudável. Eu vou ter que criar hábitos, vou ter que fazer isso diariamente. Vou ter que melhorar minha nutrição, comer melhor, mais proteína, menos doce, essas coisas de sempre. Ou até fazer exercício físico, cuidar das minhas emoções, porque a gente come muito pelas emoções. Então, é bem importante a gente construir isso gradativamente. Então, é uma questão que a gente precisa trabalhar diariamente para construir o futuro que a gente quer. A legítima frase: quem você será ou quem você quer ser daqui a 5 anos? 9. Eleve seu pensamento para se proteger das armadilhas mentais. Quem nunca caiu naquela de ter medo e pensar, e se isso acontecesse? E desistir de fazer as coisas que queria fazer. Então, nossa mente é muito sabotadora e a gente precisa elevar a energia, ver a parte boa, o lado bom das coisas, pensar pela possibilidade de dar certo, porque senão a gente nunca vai se desafiar a tentar. Então, vamos pensar positivo, vamos cuidar com as armadilhas mentais, porque elas são as campeãs de nos fazer desistir de coisas que são importantes para nós e nos levar cada vez mais para baixo. E, como eu já disse em outros vídeos, energia baixa, imunidade baixa, tudo ruim. Então vamos cuidar com isso aí. 10. Abençoe toda refeição ou bem material por cumprir a sua função. É muito importante a gente comer um alimento e sentir o sabor dele, prestar atenção naquela refeição. É claro que a gente nem sempre consegue fazer isso, mas é importante a gente dar valor pela matéria que está cumprindo a sua função pra gente. Então, muitas vezes eu digo assim, obrigada telefone por ser a minha ferramenta de trabalho, por conseguir contatar as pessoas que querem entrar comigo, ou que eu consiga contatar as pessoas que eu preciso entrar em contato. Obrigado carro por me levar em segurança para qualquer lugar que eu quero ir, independente a hora, quando eu quiser, onde eu quiser. Então, agradeça
pelo que você tem e também pelo que nutre o seu corpo, seja ele mental ou físico. 11. Aprenda com os seus erros para não voltar a cometê-los. Essa frase nem precisa explicação. 12. Esteja atento às oportunidades da vida. Então, novamente, essa frase pra gente. Caiu uma carta essa semana na mensagem e tá aí de novo, mais uma vez, pra gente estar ciente de que a vida tá cheia de oportunidades. Às vezes a gente só não aproveita elas ou não identifica. Então, vamos se abrir para isso. 13. Você é uma pessoa única, orgulhe-se disso. A gente está numa fase do mundo que tudo é comparação. Então, quando a gente para de se comparar, principalmente fisicamente, a gente se orgulha de quem a gente é. Então, por mais que muitas vezes a gente se compara para crescer, nem sempre esse crescimento é bom. Então, esteja atento também para se comparar de forma saudável e orgulhe-se de quem você é, da onde você está, porque você se esforçou muito para chegar até aqui. 14. Nesse momento, o que realmente importa? Quais são as suas prioridades? É família? É trabalho? É cuidado? O que você tem de prioridades hoje? 15. Busque novas formas de conhecimento. Como eu falei no início do vídeo, nunca é tarde para aprender. Então, esteja aberto e consciente de que tudo na vida é aprendizado. Pode ser uma brincadeira, pode ser um estudo, uma faculdade, pode ser uma lição de vida, enfim. Esteja aberto para aprender todos os dias. 16. Envolva-se com pessoas que querem o seu bem. Essa semana eu ouvi e vi duas pessoas falando sobre isso e uma imagem que ela postou para falar sobre isso era de uma fruta estragada na fruteira. Então, quantas vezes por a gente não perceber, não ficar atento a isso, a gente perde todas as frutas da fruteira porque uma delas estragou e aí estraga todo o resto. Ou seja, ela aumenta a velocidade do perecer daquele alimento. E isso também acontece nas nossas rodas pessoais. Então, é muito importante a gente entender que às vezes tem pessoas que não trazem coisas boas pra gente. E tá tudo bem se a gente não quer se relacionar com elas. A gente não tem obrigação nenhuma de aturar. Então, desapega. 17. Ixi, nem sei mais qual eu tô. Vamos continuar pela linha que eu sei que eu tava. Destine um tempo para organizar o ambiente ao seu redor. Isso é extremamente importante. Eu sou a rainha da organização física e desorganização mental, mas tudo bem. É um equilíbrio. É importante a gente manter o nosso ambiente, de certa forma, organizado para que a gente consiga organizar a nossa mente. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Quando eu sinto assim que a minha cabeça, nossa, tá muito fora do eixo, eu vou lá e arrumo a casa. Não tem nada melhor do que isso pra mim. Aí você tem que entender o que é melhor pra você. Mas deixar um ambiente organizado, às vezes nem é extremamente limpo, mas organizado faz toda a diferença na nossa produtividade, na nossa paz interior. 18.
Tenha hábitos que vão te fazer alcançar seus objetivos mais rapidamente. Então, ele é muito parecido com aquela outra frase que é: imagine um futuro e construa-o gradativamente. Mas hábitos são coisas que eu gosto de falar nesse canal. E ter hábitos saudáveis, seja físico, mental, espiritual, eles realmente constroem um futuro engrandecedor. 19. A vida está passando. Aproveite cada momento. Então, a gente acaba deixando para depois para fazer coisas de lazer. A gente acaba juntando dinheiro para ir viajar, e quando a gente vai conseguir o dinheiro, dá um imprevisto e a gente gasta o dinheiro e nunca vai viajar. Então, a gente não precisa sair botando tudo no cartão de crédito, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas esteja se sentindo pronto para aproveitar a vida, aproveitar o momento nas coisas simples. Aproveite cada momento, aproveitar o almoço, aproveitar os amigos, aproveitar a família. Então, tem N formas de aproveitar a vida que não sejam coisas grandiosas. Então, aproveite isso também. Não deixe para depois o que você consegue fazer agora. Já chega na nossa próxima. A simplicidade é a chave para uma vida feliz. Depois que tu começa a enxergar que você agradece, que você aproveita essas pequenas coisas, exatamente isso que eu falei agora. Aproveitar os amigos, aproveitar uma refeição, aproveitar o que o trabalho proporciona tanto para ti quanto para os outros. O teu jeito de olhar para as coisas muda. E isso é essencial para entender como é que eu sou. Então, aproveite ao máximo a simplicidade da vida. 21. Essa frase, ela cai, acho que toda semana lá na leitura. Acredite no seu potencial. Se você não acreditar no seu potencial, não tem santo que vai te fazer mudar para melhor ou tomar aquele passo decisivo na sua vida. Então, acredite em ti, acredite no que você faz, no que te faz bem e segue a vida. Aproveita. 22. Esteja alinhado e preparado com o que você escolher fazer e ser neste plano. Então, quando a gente escolhe uma coisa e a gente se dispõe a realmente viver aquilo, vai fundo, aproveita cada momento, segue tua linha de pensamento e se ela faz sentido para ti, vai fundo. Não tem ninguém para te dizer isso tá certo, isso tá errado, ou melhor, tem muitos, mas se faz sentido para ti, não deixa os outros te colocar para baixo. Segue o teu rumo e vai ser quem tu quer ser. 23. Suas fraquezas são os pontos a serem desenvolvidos. A gente tem aquela mania de esconder as fraquezas, mas na verdade não é que a gente queira encontrar a perfeição, mas se é uma fraqueza é porque a gente precisa trabalhar isso para melhorar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou pontual, mas sou uma pessoa que sempre se atrasa. Bota um despertador, bota a responsabilidade na sua cabeça para ser comprometido com o que você quer, com o que você quer ser, com o que você quer fazer. Então, não é um defeito, é uma fraqueza que precisa ser trabalhada. 24. Esteja conectado à fonte da vida e tudo fluirá. Eu não sei vocês,
Mas quando tu respira fundo, tá no, independente do lugar, mas quando tu te centra, parece que você concentra em você e consegue fluir a tua vida de um outro jeito. O pessoal fala muito sobre a meditação, que aí você vai se concentrar naquilo que você é, na tua essência. Então, basicamente é isso. Se conecte consigo, se conecte com a fonte da vida, com a natureza, enfim. E tudo vai fazer sentido e você vai seguir o melhor caminho possível. O 25. O fim de algo está relacionado às nossas capacidades evolutivas. Muito sobre a parte do desapego também. Quando termina alguma coisa, a gente precisa viver o luto disso, mas esse luto é momentâneo, até porque todo luto é uma forma da gente amadurecer, mentalmente ou fisicamente, espiritualmente, enfim. Mas é uma forma da gente seguir adiante e entender que aquilo não faz mais parte de nós, da nossa essência, da nossa energia. Então, tchau e bênção. É difícil, mas faz parte. 26. Nossa vida é importante, sempre é possível fazer a diferença na vida ou no dia de alguém. Então, uma coisa que eu sempre fiz, é uma coisa assim que chamou atenção no Léo também, e ele também chamou atenção em mim, é cumprimentar as pessoas. Independente de onde é que tu tá, vai dizer que tu não dá um bom dia assim, bom dia, tudo bom? Lá pra pessoa, operadora de caixa, bom dia, tudo bem? E ela te responde assim, bom dia. Ela te responde assustada, porque ninguém presta atenção nela. E daí tu vem assim, simpática. Faz toda a diferença no teu atendimento. Até esse ano aconteceu no Dia da Mulher. Nossa, a mulher tava sendo super grossa, assim, com todo mundo, e todo mundo sendo grosso com ela, mais ainda. Sabe quando a pessoa não se sente valorizada no ambiente que ela tá? E aí eu só cheguei assim, bom dia, tudo bem? Feliz Dia da Mulher. Ela me abriu um sorriso. E isso, assim, só confirmou essa frase. Então, a gente é muito importante na vida de muitas pessoas e principalmente na nossa vida. 27. Conhecer a si mesmo é o primeiro passo para superar as dificuldades. Essa é difícil. Porque quando a gente não se conhece, a gente não consegue entender os gatilhos ou as manias e automaticamente a gente continua caindo nos mesmos erros. E é muito fácil cair nesse ciclo. É cíclico. E a gente só aprende, ou melhor, a gente só sai desse ciclo quando a gente aprende. Então, o autoconhecimento do que nos faz bem, do que não nos faz, da forma como a gente reage a determinadas pessoas, situações, enfim, é uma forma de compreender as nossas emoções e aí sim trabalhar elas para melhorar, independente se é uma questão do trabalho, uma questão pessoal, enfim, se desenvolver. 28. Escolha uma pessoa ao seu lado como se a escolhesse todos os dias. Independente de ser uma questão de relacionamento amoroso, mas escolha as pessoas e amigos, amores, enfim, e escolha todos os dias. No momento que você não quer mais aquela pessoa do seu lado, todo dia, fazendo rir, passando pelos perrengues, enfim, é porque não tá mais fazendo sentido.
deixa aí. Então, o melhor, repensa, vê se realmente não é uma birra tua ou birra da pessoa e entende que a gente tem que escolher aquela pessoa todo dia do nosso lado, senão a gente vai perder a nossa paz. 29. Esteja em todo local possível conectado a Deus ou ao universo. Então, seja de forma de uma oração, uma visualização, uma afirmação, enxergar uma paisagem, uma coisa bonita, um gesto bonito, bondade em si. Enxergue Deus, ou tenha fé no que você acredita em todos os lugares, em todos os momentos. 30. Acredite no melhor das pessoas e dê o seu melhor sempre. É muito parecido com a parte do respeito, mas quando a gente dá o nosso melhor, a gente muitas vezes quebra a cara. Mas quando a gente tem fé que o outro tá dando o melhor dele dentro do possível dele, naquele dia ou naquele momento, a gente continua dando o nosso melhor até todo mundo dar o melhor sempre. E por último, mas não menos importante, aquilo que te traz paz é o caminho certo para alcançar o seu propósito. Então, quando a gente tem alegria, tem felicidade, vibra alto, vibra positivo, é porque a gente está no caminho certo. E é esse sentimento que eu tenho quando eu venho fazer o reiki para vocês, quando eu venho gravar um vídeo que nem hoje, ou vídeo das mensagens, quando eu vou trabalhar, quando eu tô indo surfar, apesar de muitas vezes me frustrar, mas enfim, eu sinto uma paz enorme e é por isso que eu continuo fazendo todas essas coisas que eu listei para vocês hoje. Então, gente, uma ótima vida para todos nós, que a cada dia mais a gente consiga aprender, se desenvolver, evoluir de certa forma e alcançar a felicidade e a nossa paz todos os dias, todos os momentos. Então, esse vídeo é sobre isso, sobre felicidade no simples. Vamos fazer uma frase clichê para terminar. Mas é isso, pessoal. Um beijo, obrigada por acompanharem e até uma próxima.